Fala pessoal, beleza? Eu sou o Fábio, sejam muito bem-vindos ao canal de Resenhas dos Perdidos no Tempo, onde a gente bate papo e troca ideia sobre quadrinhos, RPG e assuntos relacionados. Então se liga aí que a resenha de hoje já vai começar e é dia de RPG. É dia da gente continuar aqui a explorar o Cultos Inomináveis. RPG baseado aí na obra de Lovecraft, né, que a gente está explorando aqui capítulo a capítulo, dando os detalhes mais importantes do cenário, do lore, do sistema, enfim, para vocês terem um panorama geral de como é que funciona o jogo, beleza? Se você está chegando agora, não entre em pânico, vou deixar aqui no card a playlist exclusiva do Cultos Inomináveis para você assistir a série desde o início, rever alguma coisa, ver aquele vídeo que você perdeu, pra gente poder seguir viagem sem perder a sanidade, beleza? Falando em sanidade, quem tá ligado no movimento e tá acompanhando nossos vídeos sabe que hoje a gente vai continuar aqui explorando o capítulo que fala sobre o sistema, né, que é um dos maiores do livro, então a gente está fracionando aqui o conteúdo, mas vamos falar hoje especificamente da sanidade. Todos os RPGs que tratam, né, do mitos de Cthulhu, que são baseados nisso, geralmente eles têm algum tipo de medidor, algum tipo de regra para você perceber quando o seu personagem está levando farelo, né? Tá cruzando barreiras que em tese ele não deveria cruzar. Aqui no Cultos Inomináveis não é diferente. A gente tem também um sistema baseado aqui na sanidade para perceber como o seu personagem está lidando com esse fato de descobrir esse mundo oculto, né, dos mitos de Cthulhu e como é que isso afeta o personagem em termos de mecânica, tá? Só uma dica, se você não assistiu o vídeo anterior que fala sobre o sistema de saúde dos personagens, recomendo que você assista, porque o raciocínio é o mesmo de lá. O mesmo raciocínio que a gente fez para determinar o nível de saúde do personagem, o tipo de dano que ele vai levar físico, a gente vai transportar esse raciocínio aqui para a questão da sanidade e para os danos mentais, beleza? Então olha só, aqui no sistema de sanidade a gente vai ter, a exemplo do que tivemos lá no sistema de saúde, dois atributos que vão reger essa questão, que são justamente a resiliência e a estabilidade mental. Então eu vou ler um trechinho aqui para vocês terem uma ideia do que significa cada um desses. Então olha lá, a resiliência é uma medida da capacidade do personagem de suportar e assimilar sua exposição a eventos aterrorizantes. Ela permite que você enfrente o horror racionalizando, assumindo, relativizando e até mesmo esquecendo. Tá? Então, é aquele negócio de para você, não, eu acho que eu vou tentar explicar o que eu vi de alguma forma, é a sua mente trabalhando para tentar racionalizar isso de alguma forma. E a estabilidade mental representa o estado atual da psique do personagem. É a sua sanidade entendida como saúde mental ao confrontar ou assimilar os horrores dos antigos, beleza? Então, para quem tá lembrado do sistema de saúde, é mais ou menos aquela mesma questão. A estabilidade mental vai ser aquele atributo que mais vai flutuar ao longo do jogo, é ali que a gente vai marcar o dano temporário, vamos chamar assim, que vai se transformar em consolidado, igual nós vimos aí no sistema de saúde, mas a gente vai aprofundar um pouquinho mais na frente nesse vídeo, beleza? Eu só queria chamar a atenção para mais um detalhe aqui, que eu achei legal que o livro colocou aqui, sanidade e os mitos. Como eu falei no início, todo jogo de RPG que é baseado nos mitos de Cthulhu, ele tem algum mecanismo nesse sentido. Mas aqui, para vocês entenderem qual é a proposta da coisa, eu acho interessante ler esse trechinho aqui que a editora colocou para justificar essa escolha de sistema deles de sanidade. Olha só. Em Cultos Inomináveis, adotamos uma outra visão para refletir a saúde mental dos personagens, sem ser a sanidade como a gente entende em outros jogos, tá? Nessa visão, a estabilidade é um valor que oscila mais rapidamente entre momentos de tensão e momentos de calma, e em que a loucura como tal é mais representada pelas sequelas dessas drásticas quedas na estabilidade mental do que pelo próprio medidor. Ou seja, é essa variação que a estabilidade mental vai proporcionar aqui no jogo que vai determinar o quão você é afetado, através das sequelas que ele coloca aqui. Mas a gente vai destrinchar isso mais ao longo do vídeo. É só para explicar um pouquinho, porque normalmente a gente tem só aquele medidor de sanidade, né, que você vai perdendo os pontinhos e acabou, seu personagem ficou louco. Aqui eles trabalham de uma forma diferente com essa questão da estabilidade mental, que assim, eu acho que fica interessante, né, e talvez, né, tem que ver isso na prática, mas talvez seja uma chance do seu personagem durar um pouquinho mais, né? Em vez de você ter, por exemplo, só 10 pontos de sanidade, você tem uma variação maior aqui no caso da estabilidade, antes de chegar num ponto onde você vai ter de fato uma sequela, que é o que vai trazer consequências mais duradouras para o seu personagem em termos de dano mental, né? Então, seguindo adiante, o livro vai explicar mais ou menos como é que funciona isso. Cada vez que você entrar em contato com alguma coisa que vai lhe provocar o terror, como ele chama aqui, né, você vai fazer um teste de resiliência. E aí, o livro traz uma tabela, né, para você ter uma ideia mais ou menos do nível de dificuldade que você vai ter. Deixa eu tentar aproximar aqui. E se você falhar nesse teste, você vai pegar aqui e você vai sofrer o dano menor. Se você tiver, ou melhor, se você tiver sucesso, você vai sofrer o dano menor. E se você falhar, você vai sofrer aqui o dano maior, tá? Isso aqui é bem simples, se você já dominou essa questão do sistema de dano no Cultos Inomináveis, o raciocínio é o mesmo também, tá?
E aqui, o que vai diferenciar são os tipos de terror a que você vai ser exposto, que vão determinar a dificuldade, e depois as consequências, né? Então vamos começar a entrar um pouquinho nesse nicho. O livro vai trazer aqui 5 níveis de terror, tá? Conforme vocês viram aqui na tabela, isso vai estabelecer a dificuldade. Então, por exemplo, a inquietação, que é o mais leve deles, é a dificuldade fácil. O estupor é a média. O medo também é médio. O pânico é difícil e o horror é muito difícil. Mas para vocês terem uma ideia, eu vou ler um trechinho de cada uma, mas também assim, olha, além de explicar o que é, o livro vai trazer vários exemplos, tá? Durante as explicações aqui, para vocês terem uma ideia mais ou menos desse nível. Mas eu vou ler só um trechinho, só para dar aquela start na mente de vocês. Olha só. Inquietação é o nível mínimo de terror, consistindo de algo não sobrenatural, mas que incute um terror atávico ou uma visão tremendamente desagradável. Por exemplo, um cadáver horrivelmente mutilado, tá? Nada de sobrenatural, mas não é uma visão agradável. O estupor, que é a seguinte: este é um baixo nível de terror, relacionado com o sobrenatural ao nível do maravilhoso ou inesperado, em vez do verdadeiramente terrível. Viver uma experiência inexplicável e livre de malignidade, acessar documentos que descrevem graves alterações da realidade ou contemplar um animal fora dos limites naturais. Ou seja, já é algo meio inexplicável, mas não necessariamente maligno ou aterrorizante. Medo. Aqui a gente já está na dificuldade média, tá? Estupor e medo já tem dificuldade média no teste. O medo representa o nível médio de terror e refere-se a situações em que o sobrenatural se apresenta como tal, mas ainda dentro dos parâmetros do que um ser humano pode imaginar. Por exemplo, submeter-se voluntária e mentalmente a uma experiência claramente sobrenatural, testemunhar outra pessoa vivendo essa experiência ou contemplar uma criatura ou circunstância que não deveria existir. Beleza? E agora, os dois últimos, né, que são o pânico, no difícil, né, dificuldade difícil, e o horror, dificuldade muito difícil. Então vamos lá. Pânico. Este nível refere-se a experiências sobrenaturais inimagináveis e inesperadas. Seria algo muito longe dos padrões de compreensão humana, como sofrer a experiência de ser um cérebro em um frasco, contemplar uma paisagem de uma dimensão com leis da física diferentes das nossas, ou ser forçado a viajar mentalmente para o passado. Horror. O maior nível de terror, que só ocorre pela exposição ao sobrenatural em sua forma mais pura, como uma visão ou uma experiência que desafia todas as leis conhecidas da natureza e cuja existência é uma ameaça para a própria realidade. Muitas vezes, essa situação supõe a ruptura definitiva da mente humana. Um exemplo disso seria a visão de um deus exterior, um dos grandes antigos, né, em todo o seu esplendor, ou a manifestação direta de um grande antigo. Ou seja, já está em outro nível, esse aqui negócio para realmente arrebentar a sua mente. Mas agora, daqui para frente, a gente vai explorar mecanicamente como é que isso se dá dentro do sistema ITOS. Olha só, pessoal, então vamos lá. Vamos começar aqui a parte mecânica da coisa, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês um pouquinho de novo da ficha, olha. Só para vocês verem que, da mesma forma como a gente tem aqui no dano físico, né? Esse mecanismo é a mesma coisa aqui no dano mental, tá? Vai seguir o mesmo padrão, o mesmo parâmetro que a gente detalhou no vídeo anterior. Então eu vou mostrar aqui nos exemplos, porque acho que fica mais fácil de você entender. Na estabilidade mental, vai funcionar da mesma forma. Ela vai ser igual a 3 vezes ao número da sua resiliência. Então você vai marcar, vai preencher os quadradinhos que você não tem, e esses que ficaram em branco aqui é justamente o que você vai usar no jogo. É onde você vai anotar os danos que você levar de dano mental, vamos chamar dessa forma, né? Então, como a gente falou, cada vez que você encontrar um terror, você vai fazer o seu teste de resiliência, dependendo do nível desse terror, você vai ter uma dificuldade. Se você for bem sucedido no teste, você vai levar o dano menor. Se você falhar, você leva o dano maior. Este dano que você eventualmente levar é justamente o que você vai marcar aqui nos quadradinhos em branco da sua estabilidade mental. Marcar com uma barra só, porque não é ainda o chamado dano consolidado, tá? E aqui, como eu falei, vai ser o mesmo raciocínio da questão do dano físico, tá? Se nesse teste de resiliência o dano que você levar de desequilíbrio for igual ou maior ao nível que você tem de resiliência, você vai fazer um teste de resiliência com dificuldade 12 para ver se você não sofre um trauma, tá? O que é esse trauma? Se você falhar nesse teste, você sofreu um trauma e você vai perder todos os outros pontos de estabilidade mental que você tiver aqui. Tá? Então vamos pegar esse exemplo. Quer dizer, esse exemplo não, porque o cara levou só 1 de dano, né? Mas se ele tivesse levado um dano igual ou maior à resiliência dele, fizesse esse teste e falhasse, ele ia perder todos os outros pontos. Na hora, instantaneamente. Isso significa que ele sofreu um trauma mental por conta da exposição dele a um determinado terror lá. E se você for bem sucedido no teste, você vai levar o dano somente igual ao dano do desequilíbrio que você levou. Então, por exemplo, se a sua resiliência for 5, você vai levar só os 5 de dano. Se você falhar no teste, você vai perder toda a sua estabilidade mental de uma vez só.
E aí é que a brincadeira começa a ficar perigosa, porque dependendo do dano de desequilíbrio que você levou, o seu personagem vai começar a ser afetado pelos estados mentais, né? Então, olha só, o livro vai trazer aqui todos os estados mentais, são 4, de novo, fazendo um paralelo com a saúde física, né? Então, conforme você vai sendo afetado, o personagem vai tendo penalidades nas suas jogadas. Então, os estados mentais são o lúcido, que ele não tem ainda nenhuma penalidade, né? Ele já sofreu, já viu alguma coisa, já está meio ressabiado ali, mas isso ainda não o afeta mecanicamente. A gente vai ter o alterado, né? Que ele perdeu mais pontos de estabilidade do que a sua resiliência, tá? Então, ele vai ter uma penalidade de -2 nas suas ações e na sua defesa. O transtornado, que ele perdeu mais ainda pontos de estabilidade, e ele vai ter -5 de penalidade em todas as ações ou defesa, ou testes de defesa. E por último, o enlouquecido. Perdeu todos os pontos de estabilidade mental, está enlouquecido e entra em um colapso nervoso, beleza? Então esses são os estados mentais aos quais o seu personagem está sujeito se ele começar a falhar ou levar muito dano mental. Só lembrando que quando ele chega nesse ponto do enlouquecido, ele tem uma chance de fazer um teste de resiliência com dificuldade 15, para ver se ele perde a cabeça de vez, enlouquece, mergulha na espiral da loucura e acabou o personagem, ou se ele consegue estabilizar, tá? Então você tem ainda essa última chance, assim como você tem também no dano físico, tá? Como eu tô dizendo aqui reiteradas vezes, é muito similar essa questão do dano mental e do dano físico. Então se você entende uma, automaticamente você já entende a outra, porque as variações são pequenas. Um detalhe importante, já que a gente está falando dessas duas modalidades de dano, olha, que o livro faz questão de falar, as penalidades acumulam, tá? Então assim, as penalidades que por acaso você tenha em decorrência de um dano físico, elas vão se acumular com o que você vai ter de dano mental. Como o próprio livro fala aqui, isso pode inviabilizar o personagem em termos de mecânica, né? Ele não vai conseguir fazer muita coisa rapidamente. Por isso que o livro também coloca aqui a questão, olha, dos psicotrópicos, tá? E de drogas, outras drogas que vão amenizar o seu sofrimento físico. Claro que isso aí vai apresentar consequências para o seu personagem também. Ele pode ficar viciado, ou dependendo do tipo de droga que ele usa, isso pode causar algum outro dano nele. Mas enfim, o lance do jogo é esse. São personagens que vivem no limite. Então se você quer se precaver contra esse tipo de dano, você provavelmente terá que fazer uso de alguma dessas artimanhas, psicotrópicos, outras drogas e tal, mas isso também vai acarretar consequências para o seu personagem, e com certeza isso vai dar pano para manga na sua história. Mas como nem tudo é desgraça, ou nem sempre, igual também ao dano físico, você tem uma chance de recuperar, você vai, melhor dizendo, recuperar uma parte desse dano que você levou por conta do que o livro chama de estresse. Tá? Se vocês lembram da mecânica do choque que eu comentei no vídeo anterior, é a mesma coisa aqui. O que é o estresse? O estresse são os pontos que sobram depois que você levou todo o dano mental que não foi consolidado ainda, tá? Lembrando, rapidinho, você vai ter aqui o contador aqui da estabilidade mental. Quando você zera isso aqui, você volta para o início e tudo que é barra começa a virar X, tá? No final do combate, o que continuar sendo barra é esse dano residual, vamos chamar assim, que é justamente o estresse, ou seja, é aquilo que você vai conseguir recuperar quando aquela situação passa, quando você consegue tomar uma água com açúcar ali, uma maracujina e tal, sentar um pouquinho, respirar, você recupera parte desse dano. Então, tudo que não for dano consolidado, ou seja, tudo que não tiver marcado com X, tudo que for ainda só uma barra, você vai recuperar a metade. Tá? De graça. Isso é o que o seu corpo, ou no caso a sua mente, consegue racionalizar ali e se livrar de pronto daquele dano. O resto, assim como os danos físicos, vai precisar de tempo e de um tratamento específico, tá? Só que no caso do dano mental, vai ser um tratamento mais demorado, né? E aqui o livro vai trazer também, olha, a questão do estresse e desequilíbrio mental consolidado, tá? Que é justamente isso que eu tô falando. E vai ter aqui os estados, os níveis, né, de ferimento ou de dano que você vai ter e os tempos de recuperação, né? Então você tem o lúcido, o alterado e o transtornado. Cada um, o livro vai trazer aqui as minúcias do que você precisa fazer, mas basicamente é isso. É tempo e tratamento. Lembrando, claro, que personagens com habilidades que sirvam para lhe ajudar podem fazer testes ali para tentar melhorar o seu tempo de recuperação, beleza? E por fim, para a gente encerrar essa parte aqui do capítulo, a gente vai ter os nossos famosos transtornos mentais, que vão ser justamente as sequelas, né? Os danos permanentes, vamos chamar assim, na sua mente, causados por todos esses terrores que você pode encontrar ao longo do jogo. De novo, o raciocínio é o mesmo do dano físico, tá? Você vai ter alguns transtornos temporários, tá? Que vão depender aí do estado. Ou seja, o que isso quer dizer? Toda vez que o seu personagem entrar aqui no estado transtornado, tá? Ele vai ganhar uma sequela temporária, tá? Que assim que ele conseguir recuperar esse estado, vai desaparecer.
Outra possibilidade também é se você tiver uma falha crítica num teste de resiliência. Aí você também vai adquirir uma sequela temporária, tá? Lembrando, aquele raciocínio do sistema ITOS. Se a sua falha crítica for com duplo 1, a sequela temporária vai durar uma cena. Se for com um triplo 1, vai durar até o final daquela sessão de jogo, tá? E por fim, né, a consequência mais severa, se você terminar, né, o encontro com esse terror ou atingindo o nível enlouquecido com dano consolidado, ou seja, com dano com xizinho, isso quer dizer que você adquiriu um distúrbio permanente. Tá? E isso aí vai afetar o seu personagem ao longo da campanha toda, do resto da história, enfim. Aqui o livro vai trazer alguns exemplos, né? Exemplos bem básicos assim, para você já ter uma ideia de como lidar com eles e se tem alguma chance de cura ou não, mas realmente é muito difícil. Isso é feito para ser um dano de fato permanente. Então, só para citar alguns exemplos, você vai ter vício, delírios ou paranoia, obsessão, fobia, terrores noturnos, ou seja, o livro vai trazer aqui alguns exemplos e vai dar dicas de como lidar com isso durante a sua campanha de jogo, beleza? Então, o que a gente tinha para comentar hoje sobre a questão do sistema de sanidade é isso, espero que vocês tenham curtido. Quem assistiu o vídeo até aqui, muito obrigado, deixa aí o seu like, o seu dislike, seu comentário, que é sempre importante. Acharam muito difícil? Acha que seu personagem não vai sobreviver ao primeiro encontro com qualquer tipo de terror aqui no Cultos Domináveis? Deixa aí, vamos continuar batendo papo nos comentários, beleza? Lembrando que a gente ainda não fechou o capítulo sobre o sistema, tá? No próximo vídeo a gente vai fechar, falta só um pedacinho que vai tratar da evolução do personagem, beleza? Então se você não se inscreveu ainda, se inscreve para não perder o próximo vídeo e a gente se encontra na próxima resenha.